Boa noite a todos. Hoje estamos realizando a segunda audiência pública para debater o plano diretor do município de Pinhalzinho. Pode sentar. Composição da mesa. Convido para compor a mesa o senhor Benedito, o prefeito senhor Benedito Lauro de Lima, senhor vice-prefeito Antônio Carlos Franco, coordenador-geral da Engenharia Humberto Banjoli. Então venha. Isso. O engenheiro José Francisco Mangolin. O chefe de obras, do setor de obras, Edson Lisboa. Zezito. O senhor Sérgio Helena. A senhora Taimara, secretaria do município de Pinhalzinho. E as demais autoridades que tiver por aí. Deu certinho as cadeiras? Deu. Pode ser no período. Dá a palavra para ele primeiro. Então, primeiro vou fazer isso. O plano diretor tem como objetivo orientar as ações do poder público a fim de promover a ordenação dos espaços do município, a urbanização e sustentabilidade, garantindo o direito à cidade e à cidadania de forma mais justa e a qualidade de vida à população local, tornando possível o desenvolvimento das funções sociais da cidade, como um de todo, bem como de cada propriedade em particular. Convido o senhor Sérgio Helena para fazer uso da palavra, para poder falar um pouquinho para vocês poderem entender. Presidente, boa noite. Senhores vereadores, boa noite. Público em geral, boa noite. Primeiramente, eu quero fazer um pedido de desculpa a vocês, que na reunião anterior eu não consegui chegar aqui, eu tive uma audiência em Campinas, cheguei tarde e não consegui, né? Eu só queria falar algumas coisinhas para vocês. Não é a respeito do projeto que foi encaminhado para a Câmara, e sim como ele chegou na Câmara, tá? Então, para vocês terem uma ideia do que foi feito para esse projeto chegar aqui na Câmara o ano passado e para estar sendo discutido aqui, que é o projeto do Plano Diretor. Tem uma regra na Constituição Federal que diz que municípios acima de 20 mil habitantes têm obrigatoriedade de ter um plano diretor. Pinhalzinho não tem 20 mil habitantes. Mas faz tempo que Pinhalzinho precisa de um plano diretor. Tá certo? Só um exemplo para vocês. Pedra Bela é bem menor que Pinhalzinho. Há mais de 15 anos tem um plano diretor. Vargem é menor que Pinhalzinho. Há mais de 10 anos tem um plano diretor. Então, Pinhalzinho demorou para fazer isso. E como é que surgiu esse plano diretor? Uma empresa concessionária de energia elétrica, a Cantareira, conseguiu uma construção de uma rede de alta tensão que passou por Pinhalzinho, que passa por Pinhalzinho e outras cidades. E o Ministério do Meio Ambiente
para conceder autorização para ela, determinou que ela deveria, nas cidades onde passasse a rede, para fazer uma contraprestação oferecendo alguns serviços para os municípios. E um dos serviços seria a elaboração do plano diretor. Essa empresa procurou a prefeitura, e em agosto de 2017 foi feito um termo de parceria, e em agosto de 2017 foi baixada uma portaria nomeando o núcleo gestor do plano diretor, composto por várias pessoas, tanto da sociedade quanto da administração pública. Então, desde agosto de 2017 até novembro de 2018, que, se não me engano, foi a data que foi encaminhado o projeto para essa Casa Legislativa, foram feitos vários trabalhos. Primeiro, o trabalho da empresa que a Cantareira contratou, que é uma empresa de Belo Horizonte, que é a Ultra House, que veio aqui nessa casa 2 vezes, em 2 audiências públicas. Então, essa empresa nos assessorou, conversou bastante com a população, com os engenheiros, fizeram um estudo e, na segunda audiência pública que elas vieram e apresentaram a proposta de zoneamento do município para todos. Tá certo? Antes de chegar isso, o que foi feito? Além das 2 reuniões, as 2 audiências públicas, foram feitas 4 reuniões temáticas na Secretaria de Educação, e esse comitê gestor se reuniu por 7 vezes. Então, foram 7, mais 2 são 9, mais 4 são 12, 9, 10, 11, 13. Então, no total, em mais de 1 ano de trabalho, foram 13 reuniões tratando do assunto. Então, para se chegar ao projeto que hoje está aqui, foi feito um trabalho minucioso, dentro da capacitação de todo mundo. Até porque muitos são marinheiros de primeira viagem. Eu, na verdade, tenho alguma experiência em plano diretor. Lá no começo dos anos 90, eu era secretário jurídico de Bragança Paulista e eu participei efetivamente do primeiro plano diretor de Bragança Paulista. Eu participei efetivamente do plano diretor de Pedra Bela e da revisão que foi feita em 2016. Pedra Bela já revisou o plano diretor dela. Eu participei em Vargem, pela Câmara, no plano diretor de Vargem. E até quando eu estava em Serra Negra, assessorando lá, eu estava trabalhando numa revisão do plano diretor também. Então, o que acontece? O plano diretor é uma lei que todo município precisa. Aqui vai ter uma lei, certo? Vocês vão aprová-la com alterações, que isso é normal, tá certo? O que foi mandado aqui é uma primeira visão da prefeitura. Os vereadores estão aqui junto com vocês para alterar essa visão, melhorar essa visão e juntos trabalhar para que Pinhalzinho melhore. A gente está vendo aqui, eu não sou daqui, mas trabalho há algum tempo aqui, quem me conhece sabe disso. A cidade está crescendo demais e está saturando os serviços, a saúde, está aqui a secretária de saúde para dizer isso, porque se ela cresce, aumenta a demanda de saúde, tá certo? Pinhalzinho é uma cidade que mais cedo ou mais tarde ela vai precisar de transporte coletivo. A zona rural é grande, entendeu? Então, o plano diretor é um primeiro passo para a gente conseguir isso. Tem falhas? Lógico que tem falhas. Vai ter falhas nas propostas da Câmara? Vão ter falhas. Mas o que acontece? O plano diretor, a qualquer momento, ele pode ser revisado. Então, nós precisamos ter um plano diretor, colocá-lo em execução, e se tiver falha, vamos trabalhar para melhorar. Essa é a ideia do plano diretor. Certo? Então, eu queria só pedir desculpa, presidente, pela minha não presença na audiência anterior, e estou aqui hoje à disposição para qualquer outro esclarecimento necessário, tá? Muito obrigado. Obrigado eu de você ter vindo hoje. Passo a palavra ao presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Josué Donizete Alpe.
Boa noite, senhora presidente, boa noite a todos da mesa, boa noite, meus amigos novos vereadores, boa noite a todo o público presente. Muito obrigado pela participação. Só um comentário antes de eu começar a minha explanação. É muito triste ver a sala do jeito que está hoje, porque pode ver que tem muito pouca gente para um assunto tão importante. Então, foi muito bem divulgado, sabe? Então, vem muito pouca gente. Tá? Isso aí entristece a gente, porque tem que ter a participação popular. O plano diretor é um plano participativo. Né? Então, a gente fica triste, né, presidente? A gente fica triste por causa disso. Foi muito bem divulgado, estava no site, todo mundo divulgou. É muito triste que isso aconteça. Depois, vocês sabem que vem muita crítica. Então, eu queria parabenizá-los por esse interesse. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado mesmo, de coração. Como o doutor explanou bem, o plano diretor já é um anseio desde o início dessa administração, dessa nova administração que se iniciou em 2017. Como ele também disse, Pedra Bela já tem, Monte Alegre é estância, lógico que já tem, senão também não era estância. Tá? Não é obrigatório ter, mas eu não sei se é de conhecimento de todos, mas na década de 70, o ano correto eu não me recordo, Pinhalzinho já teve a apresentação de um plano diretor. Sabia disso, Sérgio? Na década de 70, né, Fernanda? Que ano que é? Você lembra? Na época do senhor Orlando Fornari. Mas o ano você não lembra, né? Oi? Eu era criança também. Mas teve. Tinha um cidadão aqui nessa cidade que eu admiro muito, até sogro do Ricardo aqui, o senhor Orlando Fornari, foi vereador, acho que por 2 vezes nessa casa, e presidente da Câmara, foi também prefeito municipal, ele apresentou. E pelo que a gente leu, né, eu dei uma repassada nesse plano diretor, foi tudo batido a máquina ainda, né? Bem antigo mesmo. Era alguma coisa que meio inovadora para a época, mas infelizmente, vocês acreditem ou não, foi reprovado nessa casa. Então, Pinhalzinho já era para ter mais de 40 anos aí de plano diretor. Você vê como é que nós estamos atrasados. Tá? Tanto é que a gente até fala, né, quando aprovar aqui, vai ser uma homenagem ao senhor Orlando Fornari, porque ele, naquela época, ele já tinha essa visão. E garanto para vocês, se tivesse sido aprovado do jeito que foi, Pinhalzinho não ia estar desse jeito, não. Ia estar muito diferente. Muito. Né? Então, esse é um lembrete para todos aí. Já teve, sim. Isso, era um visionário. E outra, tinha amor para o Pinhalzinho. O que eu admirava mais nele era isso. Ele tinha muito amor para o Pinhalzinho. Ele gostava, era um cara que gostava de Pinhalzinho. Tanto é que eu era comandante aqui na época, a gente conversava muito sobre Pinhalzinho. Tudo que eu sei de Pinhalzinho, praticamente 90%, aí você pode dizer que eu aprendi com ele. Me ensinou muito. Era uma pessoa muito inteligente, era um visionário. Né? Mesmo porque na época dele, 70, ele já pensava nisso. Tá? Agora vamos partir para o plano diretor. Na audiência pública passada, tinha mais gente. Né, Maria? Tinha mais gente. Tá? E acabou-se também, logicamente que é válido também, mas tinha mais reclamações aí da administração do que propriamente fatos do plano diretor. Tá? Foi debatido, lógico, o que deu para ser usado nesse contexto do plano diretor foi usado. Tá? Eu participei de todas as reuniões do plano diretor. Eu procurei, como na época, em 2016, 17 começou, como presidente da Câmara, eu procurei interferir o mínimo possível nas decisões do Executivo. Porque, na minha opinião, e pela lei, são 2 poderes distintos. Então, cabe ao Executivo ver a parte dele e o Legislativo, agora chegou a minha vez. Então, agora é a minha vez de fazer as alterações que nós achamos devidas. Tá? Como eu sou o presidente da Comissão de Justiça, os novos vereadores, meus amigos, eles incumbiram a minha pessoa, logicamente com o aval de todos e com a participação de todos também, a fazer várias reuniões aí com membros da sociedade para chegar nessas emendas que eu vou apresentar hoje. Tá?
na primeira audiência já foi debatido e foi batido o martelo em algumas alterações do meio ambiente, né, da educação, da saúde. Então, nesse contexto, eu acho que todos tiveram um consenso geral que estava certo. A única coisa que nós detectamos aqui, em conversa com a população, com os trabalhadores, com os profissionais aí, foi da questão do zoneamento. E, dentro desse mapa, nós descobrimos, né, várias, assim, passou batido. Por exemplo, uma área que já tem um loteamento aprovado, estava lá como área de preservação permanente. Pode? Não pode. Se já está aprovado, como é que você deixa aquela área? Então, essas alterações aí, nós detectamos essas falhas, são pequenas, também não são muitas. Tá? E outra coisa também que daí causou perplexidade em todos que estavam aqui presentes, tal, é que Pinhalzinho hoje ela não tem uma identidade no contexto econômico. Aqui se tentou ter a terra da batata, terra do cogumelo, muitas coisas se tentaram nessa cidade, por enquanto nada deu certo. O que mais movimenta hoje, que a gente vê claramente a nossa sociedade, o nosso comércio, o que mais movimenta são as chácaras. Infelizmente, o que eu falo, porque deveria ter, né, uma identidade maior, aí, uma outra história para a gente aí. Mas como não tem, nós temos o quê? Que é aproveitar isso. E dentro desse plano diretor, de tudo que eu li ali, muita coisa, não diz assim, não tem nem como você direcionar alguma coisa para assim, a curto prazo. A curto prazo, então, não tem muita coisa a se fazer. Você não vai conseguir transformar Pinhalzinho num município turístico do dia para a noite. Então, o que eu pensei nessa aqui, foi discutido aqui na sessão passada aí da audiência passada. Nós temos esse ganho? Temos. Então, vamos continuar com esse ganho. Porque, pelo que eles colocaram em todas as zonas de todas as situações do zoneamento, estava proibido qualquer tipo de parcelamento de solo. Assim, em determinadas áreas que eram praticamente 90% da cidade. Isso, no contexto que nós estudamos aí, ia atrapalhar o que também? A gente sabe, gente, ninguém aqui é cego, todo mundo sabe aqui, que nós temos um problema sério de parcelamento irregular de solo. Houve uma proliferação muito grande aí. Até pela a nova lei lá de coisa que diz que pode parcelar 10 lotes, eu esqueci o número dessa lei, uma lei federal aí. O que começou a acontecer? Os caras falaram, pô, então, se pode, vamos picar tudo. Só que daí eles faziam o quê? Eles pegavam, abriam uma rua e vendiam 10 lotes, 10, 11 lotes lá, e no contrato, vários contratos chegam na nossa mão aqui, o responsável para dar entrada do uso capião, de toda a documentação, é o cara que comprou. Quer dizer, passaram a carroça na frente dos bois aí, né? E começou a se proliferar tanto que hoje está sem controle. Tanto é que a semana passada teve até uma sindicância que foi aberta aí para apurar esses negócios de parcelamentos. Tá? Por quê? Porque é coisa séria, gente. É coisa séria. Tá? Isso aí gera renda, como o doutor mesmo falou. A cidade incha, aí causa problemas na educação, na saúde, tudo. E também a cidade fica sem controle. Não é verdade? Nós recebemos aqui, com a criação da ouvidoria, nós recebemos várias denúncias, né, disso aí. Só que é o seguinte também, eu, na minha opinião, como parlamentar daqui, como vereador, eu acho assim, o principal mesmo culpado é o poder público. Por que é o poder público? Porque não fiscalizou. Não fiscalizou. Eu, enquanto comandante na Polícia Militar de São Paulo, cada roubo que acontecia, cada furto que acontecia, eu me culpava. Eu ia para a pessoa e pedia desculpa, porque era minha tarefa não permitir que aquilo acontecesse. Era minha tarefa, e eu falhei.
Então, eu ia pedir desculpa e a gente tentava consertar. Então, o meu trabalho não foi bem feito, por causa disso que deu causa. E o que deu causa nesses parcelamentos irregulares foi justamente a falta de fiscalização. Ah, não vou fiscalizar, o cara é meu parente. Ah, não sei o que, é conhecido. Ah, tem 20 votos na casa. Porra, isso aí, meu. E a cidade indo para o buraco. Então, nesse contexto, para que nós vamos penalizar, né, de uma forma mais rigorosa, a população? Esse pessoal que comprou, garanto que tem gente aqui que tem chácara só com o contrato de gaveta. São várias. Por aí, é muito, gente. É muita coisa. Então está na hora, chegou a hora. Pinhalzinho chegou no limite. Tanto é que nós criamos aqui na Câmara a ouvidoria pública já por causa disso mesmo. Porque quando eu, até pelo fato da gente ser policial, né, Kyoto também passa a mesma coisa que eu passo, né? Pelo fato da gente ser policial, a gente tem uma confiança da população. E o pessoal vem falar para a gente, né, o que está acontecendo, e é muita denúncia. Né? Aí, mas se eu começar a apresentar, só eu apresentar denúncia, só o Kyoto apresentar denúncia, o Ricardo, o Eduardo, como é que fica? Então, né, a gente tem que ter a colaboração da população, porque é a população que está vendo. Hoje nós chegamos num patamar aqui da ouvidoria, que o cara faz um platô, já tem a denúncia, né, Franco? Né? Esses dias mesmo chegou aí, o cara nem começou a fazer. Eu acho que ele pensou em fazer. Só que já veio e a fiscalização já foi. Então, você tem que coibir o mal antes que seja feito. Porque depois que está construída a casa, afinal, aliás, eu tenho notícia já que parece que já tem até ordem judicial para destruir. Não sei se já chegou, doutor? Para destruir. Isso, para destruir o que foi feito. Então, passa a máquina, gente. Olha o prejuízo que isso causa. Né? Isso causa um desgaste total, gente. Imagina a pessoa que comprou um terreno, mesmo sabendo, né, que é contrato de gaveta irregular, mas ela usou todo aquele dinheirinho dela para fazer aquela construção. Tá? Vem a ordem judicial, passa a máquina em cima, gente. A ordem judicial não tem conversa. Bateu o martelo, tchau. Já tive uma conversa inicial com ela a respeito de a gente fazer, junto com a Câmara, a Prefeitura, a Câmara e o Condema, fazer um trabalho de conscientização contra o loteamento irregular. Isso. Tem que ter várias ações. Porque o loteamento irregular tem aquele que vende e aquele que compra, tem os dois lados. Tem os dois lados. E o crime pode ser pelos dois lados também. O que compra pode ser criminalizado também. E aqui, infelizmente, Pinhalzinho é uma chuva. É que nem capim em fogo no capim seco. A qualquer momento, uma ruinha abre ali, já, e os caras constroem uma casa em 5 dias. Daí fala, é o dinheiro que eu tinha, era a minha economia, agora a minha casa, aí põe ele morar com a mulher, com o filho, daí, entendeu? Daí vira uma questão social. Então, nós vamos trabalhar, né, Maíra? Vamos trabalhar, estamos trabalhando, vamos convidar a Câmara para participar também, vamos fazer um trabalho de conscientização e tentar aumentar a fiscalização. E o povo é o maior fiscal disso. Não tem dúvida. E a minha maior reclamação aqui na audiência pública passada também é isso, porque também nós estamos falando aqui, gente, também, o que era irregular e o que está sendo acertado, méritos para quem está batendo em cima e tentando. Já saiu, alguns loteamentos já foram regularizados. 3 loteamentos foram regularizados. Já foram regularizados. Um é seu, né, Tião? Os 3. Os 3 são seus? 3 regularizados, registrados em Bragança Paulista já. Então, no cartório, certinho. Só que muitos deles não se tem nem dono mais. O pai da criança já sumiu. Não é verdade? Tem o empresário Sebastião que está aqui presente, 3 já, ele que está lutando, a gente percebe, né? Que ele está lutando junto com a prefeitura também não está. Tem um que é do Nestor Bastos, falecido já, né? Esse aí já foi regularizado também. Saiu. Vai sair também. Hã? Não é Nestor Bastos? Está vivo. Está vivo? Ah, não morreu, é ele mesmo. Você já matou o cara? Mas esse é pequenininho, tinha 17 lotes. Então, mas tem muitos aí
que já veio condenações. A prefeitura aí está arcando aí com mais de 1 milhão aí já de multas. Tá. A prefeitura esse ano está pagando 1,5 milhão para o Estado, porque é o Ministério Público, né, de multas em processos antigos. 1,5 milhão. Então Vem muito. isso aí de 2000, 2001, estourou agora. 1,5 milhão em 12 meses dá mais de 100 mil reais por mês. Né? Dinheiro muito que poderia estar sendo usado para educação, saúde, infelizmente, está indo a fundo perdido, porque isso não volta para nós, não. Viu? Isso aí não volta mais. Tá? Então, eu falo assim, que a fiscalização ela tem que ser feita, por quê? Porque desde a criação da ouvidoria, até antes da ouvidoria, as nossas denúncias sempre foram formuladas de maneira legal. Tanto é que a gente recebe a denúncia, nós constatamos o fato, pedimos informação para a prefeitura, a partir desse momento, aí a gente encaminha para o Ministério Público. Então, não é perseguição a ninguém, toda denúncia é comprovada, aqui também não tem, porque eu não gosto de fulano, vou denunciar, não é assim. Se a gente for lá e ver que não procede a denúncia, não será feito nada mesmo. Justifica-se e para por aí. Só que todas as denúncias, né, nós nunca tivemos esse problema. Todas as denúncias que foram formuladas na ouvidoria, todas eram verdade mesmo. Foram todas comprovadas. Né? Então, infelizmente, é que não falei, eram 2 fiscais, continua 2 fiscais. Então, a prefeitura tem que fazer isso, a gente está cobrando, o Legislativo está cobrando. Entendeu? O Ministério Público está cobrando. Tá? Eu acho que demorou muito, doutor. Eu acho que a prefeitura ela lerdeou um pouquinho, demorou muito para tomar essa providência. Antes tarde do que nunca, né? Então, mas demorou. Porque hoje que nós chegamos nesse patamar, onde a pessoa pensou em fazer um desmembramento, já está a denúncia aí. Então, quer dizer, a gente já está prevenindo. Já está prevenindo. Porque depois de feito o negócio, outra coisa que eu detectei também nessas investigações que a gente faz aí, nesses estudos que a gente faz, até eu fui lá na Energisa, viu, doutor? Depois. Eu fui lá na Energisa, porque é o seguinte, tá? Teve umas denúncias aí, eu fui lá dar uma olhada lá no como é que estava o loteamento. Tem uma rua aberta. Essa rua não é municipal. Foi o loteador que abriu. Tá? Aí eu vi vários postes, todos novos, fiação nova, ligações novas. Aí eu fui lá perguntar, falei, vocês não se preocupam se é um parcelamento irregular, se não é? Tanto é que eu já estou vendo uma forma aqui de pedir esse tipo de informação para eles. Porque senão não vai acabar nunca. O cidadão chega aqui e vai comprar uma chácara, ele vê aquela chácara maravilhosa, com água encanada, com luz. Ele vai falar o quê? Se o cara falar para ele, daqui uma semana eu te dou o documento, ele vai acreditar? Como que uma chácara daquele porte vai estar irregular? E está. Então, na minha concepção também, a Energisa, que é uma concessionária, ela teria que ver isso, é uma concessionária pública. Ela tem o direito de exploração, mas ela tem que olhar também pelo lado social também ali, e o lado público também. Então, tem que ter uma parceria, até a gente vai ver. Não, estou falando dos novos, não estou falando dos táxis. Não, mas eu estou dizendo do táxi que tinha de Energisa e que a Sabesp... Ô, Josuel, uma coisinha. Existia uma determinação do Ministério Público onde a concessionária de energia elétrica não podia fazer. Só que ela entrou com a habeas corpus e ela conseguiu. Então, ela manteve. E a Sabesp não, a Sabesp nem fez. Então, agora, voltando, só uma coisa, só uma parte. Vou te falar uma coisa para você. Eu acho que o Sérgio Heleno falou uma coisa bastante significativa, que é a educação da população e de quem vem de fora com relação à aquisição desses imóveis, teoricamente, e com certeza irregulares. Qual é o fator determinante? As pessoas chegam aqui, como já aconteceu comigo várias vezes aqui, aconteceu com o Humberto, aconteceu com o Zezito, as pessoas chegam para nós questionando que o terreno que ela comprou está no lugar lá e simplesmente ela não consegue chegar no local. Fala, peraí, mas onde que é isso? O que ocorre? A pessoa aqui compra um terreno de 1.500 metros, paga 15 mil reais. Será que ele acha que está tudo certo? Então, fica difícil, né? Você acha que isso aí... Mas isso aí não é não é um caso específico. São vários casos que as pessoas só vêm à prefeitura para questionar, para perguntar. Por que não chegou o cascalho para ela? Exatamente. Não, porque não. Ela fala assim, eu não consigo chegar na minha casa.
Teve um caso aqui que o Zezito e eu, nós somos os responsáveis do assunto. Veio uma pessoa aqui, uma pessoa, eu achei diferenciada em função do posicionamento dela. Ela veio perguntar se tal terreno de tal pessoa ele podia comprar. Ele e eu falamos, não tem nenhuma regularização. Se você comprar, você vai estar incorrendo num crime. Se existe o traficante, tem o consumidor. Se existe o ladrão, tem o receptor. Então, você vai estar entrando no polo passivo da história. Então, o que existe é o seguinte, uma cultura também do levar vantagem, achando que está tudo certo. Mas é aí que entra o poder público, né? Porque daí é o seguinte, por exemplo, na minha concepção, se um cara chegasse para mim, eu como policial, olha, aquele cara ali roubou um banco, eu ia verificar e pau nele. Agora aqui, por exemplo, o que a gente percebe é o seguinte, chega a denúncia lá, o loteamento é embargado e continua as construções como se nada tivesse acontecido. Isso é um absurdo. Aí depois, ninguém vai e fiscaliza, depois da casa pronta vem uma ordem judicial para tirar. Aí quem que vai levar pau? O poder público. Só que tem que levar pau mesmo, porque eu estou aqui em Pinhalzinho há 30 anos. Quando começou bem antes dos loteamentos, mas quando teve o ápice dos loteamentos, gente, quem está aqui há mais de 30 anos vai concordar comigo. Eu ia dormir, eu levantava, eu ia trabalhar, voltava do trabalho e na rádio tinha propaganda de venda de terrenos em Pinhalzinho. Tudo tinha. A prefeitura mesmo estimulava a venda, era regular. Isso, era, tá. Mas é o que eu falo. E isso, o cartório... nas primeiras tinha isso. Ô, Tchau. Isso. Ô, Tchau, aí não fica gravado. Vem aqui no microfone, por favor. Só completando, viu? Só completando. Eu vou chegar nesse contexto. Eu vou chegar nesse contexto. Tá? Se eu escutava o rádio, o prefeito escutava, os vereadores escutavam, os fiscais escutavam, o promotor escutava, o dono do cartório escutava, o juiz escutava. Só tem um desse. Se foi autorizado pela prefeitura na época, e foi autorizado, porque eu estava aqui, eu vi, tanto é que nas primeiras tinha, sim, documentação, depois que foi barrado tudo, então houve uma falha muito grande do poder público. Houve uma falha muito grande do poder público aí. Porque garanto que se o poder público já tivesse tomado as providências cabíveis na hora, isso não tinha acontecido. Muita gente... Não, eu acredito que em vários lugares já aconteceu isso. Então, a gente está falando no contexto de Pinhalzinho. Tá? Então é o seguinte, então para que hoje, é o que eu falei, hoje nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de fazer esse tipo de regularização. Porque hoje você sabe que é difícil. Tá? Pô, mas se foi feito tudo certinho na época não tinha problema, por que agora tem? Por que agora tem o problema? Então a gente tem que resolver esse problema. Tanto é que, eu vou chegar agora nas emendas aí. Como a gente detectou nessa área de zoneamento? Demorou nessa área de zoneamento. A gente chegou... vendo que tem áreas que estão em área de preservação. Depois o engenheiro vai explicar para vocês. Tem áreas que já têm loteamento e estavam definidos como área de preservação ou de recuperação ambiental, e estavam proibido qualquer parcelamento, então ia dificultar a regularização desses terrenos. Ia dificultar. Tá? Então, o que nós resolvemos fazer? Vamos mudar isso aí, então. Então, foi feito outro estudo de zoneamento, nós fizemos várias reuniões com profissionais de arquitetura, profissionais de engenharia, todos do município, na pessoa da Patrícia, da engenheira Patrícia. Eu queria agradecer todos que colaboraram, nós criamos até um grupo de WhatsApp aí, nós conversamos bastante, foi bem discutido, junto com o nosso do jurídico. Essas alterações estão todas de acordo com o nosso jurídico aqui da Câmara, todos de acordo com a lei, respeitando o que diz o Estatuto das Cidades e todas as leis aí vigentes. Estamos respeitando tudo isso. Essas alterações,
É o que eu falei, estavam proibidos todo e qualquer tipo de parcelamento. Nós retiramos isso. Vai poder fazer sim. Inclusive, áreas industriais, a gente está vendo que tem alguns industriais aqui presentes, áreas industriais também vai ser aberto. Por quê? Porque já tem lei federal a respeito. Então, se ele seguir toda aquela lei federal do jeito que tem que ser feito, a fiscalização, tudo certinho, vai ser bom para a cidade. Não é verdade? Então, o que a gente fez? Aqui nós não estamos liberando, liberou os loteamentos, vai acabar com a cidade. Não, pelo contrário. Agora nós vamos começar a trabalhar corretamente. Dentro disso, vai ser exigido o IRIV, né? O IRIV, eu não acerto falar esse negócio aí. Esse estudo de impacto, de vizinhança, de ambiental, de tudo. Então, vai ser cobrado isso aí. Então, vai ser muito mais rigoroso. A partir da aprovação desse plano diretor, vai ser muito mais rigoroso. Então, não tem o porquê a gente proibir esse tipo de investimento. Não tem o porquê proibir. Desde que a pessoa faça corretamente, porque ela vai ter que respeitar as leis federais vigentes, principalmente as ambientais. A gente sabe que, mesmo que ele faça, se for numa área de preservação permanente, ele não vai conseguir fazer. Não vai ter aprovação. Entendeu? Nós separamos, lógico, as preservações permanentes, aí, como rege a lei, tudo certinho. Tá? Só que é o que eu falei. Se o poder público deixou de fiscalizar, então vamos tentar arrumar. Vamos tentar arrumar isso aí. Porque o culpado, que nem a turma fala, foi fulano, foi ciclano. Não foi, não, gente. Na época eu estava aqui. Eu, como comandante, que na época, para mim, estava tudo certo. A prefeitura, todo mundo ouvia o rádio, tinha propaganda, tinha cartazes nas estradas, a prefeitura estava ciente. O cidadão vinha aqui pedir informação na prefeitura. E agora, para que penalizar tanto, né? Aquela pessoa que investiu ou aquele que comprou? Vamos assumir tudo isso aí, como foi feito aí através dos TACs, né? O Ministério Público. Tá? Como já falaram aí, já tem 3 já regularizados e acredito que vai sair ainda mais, se não tiver mais nenhum problema aí. E agora também nós vamos criar elementos aí para ser muito mais rigoroso nesse tipo, porque eu acho assim, se você não tem dinheiro para investir, você não invista. Vai procurar fazer outra coisa. Você sabe que você não vai ter dinheiro para bancar, por exemplo, um parcelamento, nem faça, porque vai te dar problema. E vai causar um transtorno, tanto para quem comprar, como para a população em geral. Então, esse é um problema já da população inteira. Não é verdade? Então, é isso aí que a gente está pensando. Tá? Como o Pinhalzinho não tem essa identidade, nós vamos, com a anuência, lógico, dos nossos vereadores, essa emenda é nossa, não é minha, não é de um só, é de todos. Todas as reuniões que eu participo, eu retransmito para todo mundo. A gente sabe o que está acontecendo. Tanto é que a gente chegou nessa emenda, conversando até com o setor de engenharia da prefeitura, fizemos a reunião também, e foi bem aproveitado, né? Eles deram opinião também, desse jeito não está legal, vamos consertar, conserta. E a gente chegou nisso que... Isso, então a gente vai chegar nessa emenda, tá? Que a Patrícia vai apresentar para a gente agora. A Patrícia e o Marquinho. Não é, Marquinho? Você dá uma força para a Patrícia? Então, já está tudo ali. Eles vão assumir agora aqui. Acho que é até melhor ficar meio perto do mapa ali, né, Marquinho? Porque da engenheira Patrícia e o Marquinho, apesar de não ser morador, ele trabalha muito na cidade e ele ajudou a gente também nesse... Ele é profissional da área de engenharia e ajudou a gente nessas emendas aí. Tá? Então, agora a gente vai prestar atenção aí. Bom, boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores, autoridades da casa. Boa noite à população. Como o Josué falou, é uma pena não estar mais cheia a casa hoje, que é um assunto muito importante, mas queria parabenizar quem está aqui, né, que está participando e está dando a sua colaboração para o município. Quando a gente fala em plano diretor, a gente está falando de uma lei que define o crescimento ordenado e planejado do município. Como o Sérgio falou, é uma lei, o doutor Sérgio, né, falou, é uma lei
que tem que passar por audiências, tem que passar por várias etapas, exatamente para se chegar numa lei final que atendendo a todos os anseios da população. Baseado na última audiência pública que foi apresentado, junto com os engenheiros da cidade, né, e os engenheiros da prefeitura, nós fizemos algumas pequenas alterações para tentar adaptar aquele plano apresentado àquilo que a gente entende ser melhor para a cidade. Então, vou começar explicando aqui pelo mapa, né? O zoneamento ele é dividido em 2 mapas. O primeiro mapa é o mapa de macrozoneamento, tá? Onde a gente pega o município todo e define o macrozoneamento dele. Dentro desse macrozoneamento, a gente tem aqui no miolo, que é o macrozoneamento urbano, tá? Que é onde está a mancha urbana do município e os seus arredores, que seria a área onde o município tende a ter uma ocupação maior. Além desse macrozoneamento urbano, a gente tem aqui o macrozoneamento de chacreamentos, tá? Que é esse roxinho aqui, que está todo esparramado ao longo do município, que são locais onde já existem a divisão de chacreamento, já existem chácaras instaladas nesses locais. Isso tudo a gente está seguindo o mesmo conceito, né, que veio do plano diretor inicial. Então, depois eu vou explicar quais foram as mudanças. Além disso, a gente tem ainda o macrozoneamento de preservação, de proteção ambiental, que é esse vermelho mais escuro aqui, ó, tá? E esse daqui, que são áreas que têm um maciço vegetal mais consolidado, têm topografias mais elevadas. Então, são áreas que a tendência é realmente uma proteção maior, né? Ter um carinho maior do município com essas áreas, para que haja essa preservação do meio ambiente. E temos ainda o verdinho aqui, que seria a macrozona de conservação e recuperação ambiental. Ela não está tão consolidada como o vermelho, mas também tem alguns maciços de vegetação e tende a ser preservado também sem poder parcelamento do solo nessas áreas. Todo o restante, né, que está fora dessas áreas aqui, tudo que está sem o contorno, né, foi denominado como macrozona de exploração agropecuária sustentável e urbanizável. O que seriam essas áreas? Seriam as áreas onde não tem grandes impactos ambientais, não tem grandes declividades, que são destinadas hoje a plantio agropecuário, criação de gados, né, diversas atividades nesse sentido, e que não tem grande impacto ao meio ambiente. Então, uma das principais alterações que nós fizemos em relação ao que tinha vindo era de permitir nessas áreas, como ela tem pouco impacto ambiental, permitir o chacreamento nesse macrozoneamento. Então, seria nesse macrozoneamento um chacreamento onde você tem uma baixa densidade ocupacional, né, são chácaras de no mínimo 1.000 metros quadrados cada uma, e só permitiria também desde que atenda a toda a legislação necessária. É importante, como o Josué falou, né, que a pessoa faça o EIV-RIV e comprove que o local onde ele está colocando aquele projeto atenda a todas as especificações constantes do EIV-RIV, tá? Então, o que eu falo, o fato de permitir-se pelo zoneamento é o primeiro passo. Não significa que qualquer pessoa vai poder fazer o chacreamento ali. Ele, para fazer o chacreamento ali, ele vai ter que necessariamente atender todos os requisitos municipais do EIV-RIV, além dos estaduais e federais. Todo loteamento hoje que precisa ser aprovado, ele obrigatoriamente tem que passar pelo crivo do GRAPROAB dentro do Estado de São Paulo. O GRAPROAB é um órgão estadual que compõe CETESB, SABESP, Secretaria da Habitação, DAE e outros órgãos, dependendo do caso da localização do município. Então, qualquer loteamento, o primeiro passo é passar pela prefeitura
A prefeitura deu uma diretriz, né, uma aprovação prévia, aí que ela vai para o Estado para verificar se realmente pode fazer aquilo ali. Então, dentro de qualquer uma dessas áreas que eu estava mostrando aqui, a pessoa obrigatoriamente vai ter que respeitar a nascente, vai ter que respeitar a PP, vai ter que respeitar a declividade, entendeu? Então, é só um primeiro passo do município, no plano diretor, definir o zoneamento. Não significa que qualquer lugar vai poder aprovar o loteamento, tá? Ele obrigatoriamente ainda passa pelo Estado. Bom, aí fora isso, nós temos o microzoneamento, que ele fica dentro da macrozona urbana, que era aquela mancha menor que a gente tinha, né? Volta um pouquinho no outro mapa, só para eles entenderem, Patrícia. Está vendo? Então, dentro desse perímetro mais próximo da malha urbana, a gente faz as subdivisões, que a gente chama de microzoneamento, onde a gente define a cada lugar o que pode e o que não pode ser feito através do plano diretor. Tá? Então, nós vamos estar falando agora só desse miolo aqui, que é onde está a malha urbana do município e o seu entorno. Pode ir. Também mantivemos basicamente o mesmo estudo apresentado pela empresa lá da Cantareira, né, com pequenas alterações, mas só explicando para vocês, aqui também está subdividido. Então, a gente primeiramente tem a ZUC, né, que é a Zona Urbana Central, que é realmente a malha urbana, onde está toda ocupada, já 100% já ocupado, com pequenos vazios urbanos, né? Pequenos terrenos ali sobrando. Aí, fora a ZUC, a gente tem a ZEIS 1, que é os loteamentos de interesse social já implantados ou em fase de implantação, né? Ou seja, eles já estão ocupados ou estão sendo ocupados agora. E temos ainda as ZEIS 2, que são as áreas que serão destinadas, são vazias hoje, né? Essa aqui, elas estão vazias hoje e são destinadas à ocupação de interesse social, de baixa renda. Aí, fora essas zonas, a gente tem a zona residencial comum, que é uma zona no entorno das ZEIS, né? Ela pega um pouco mais ao lado das ZEIS, que ela é destinada a uma ocupação um pouco maior do que aquela ocupação da zona de interesse social. Tá? E a zona de adensamento restrito, que ela é mais externa ainda, tá? E onde você trabalha com os lotes maiores para poder ter um adensamento mais restrito e mais proteção do meio ambiente. Temos ainda a zona de proteção ambiental, que são os parques municipais, né, que você tem, os cemitérios, são áreas públicas que hoje já estão preservadas e deve ter uma legislação específica para aquele zoneamento. E, por último, a zona industrial, que está ao longo do eixo da variante Américo Benedetti, né, até o trevo lá, com a rodovia Capitão Barduino. Então, dentro desse estudo, o que a gente pensou? Né? Você tem o centro da cidade, que já está consolidado. Aí você tem alguns vazios urbanos próximos ao centro da cidade, que serão destinados a baixa renda, a pessoas a lotes menores, né, zona de interesse social. Por que isso? Porque esse pessoal são o pessoal que mais demanda serviços públicos. Então, eles estariam bem próximos de posto de saúde, próximos de hospital, próximos de escola, né, sem necessidade de pegar transporte público, que dá para ir praticamente a pé. Aí, no entorno disso, uma área um pouquinho maior, né, que seriam uns lotes um pouco maior que uma classe média baixa, e no entorno mais para fora, uns lotes um pouco maiores. A ideia é o quê? Onde já está implantado, tá? Que é ZEIS 1.
Mantém-se o lote de 5 por 25, porque já está implantado dessa forma. Então, permite-se o desdobro. O lote de 250 metros dividido em 2 para 5 por 25. Nas ex, onde não está implantado ainda, né? Passaria a trabalhar com lote de 7 por 20, mínimo de 140 metros. Tá? Na zona residencial especial, aliás, residencial comum, passaria a trabalhar com lotes de 7 por 25, ou seja, um pouco maior do que as ex. E na zona de adensamento restrito, com lotes a partir de 600 metros quadrados. Ou seja, você vai ampliando o tamanho do lote à medida que você vai afastando do centro da cidade. Tá? Então, mexemos muito pouco, basicamente já era isso o estudo deles lá, né, fizemos algumas adequações, fizemos algumas melhorias, acho que estamos aqui para contribuir, né, não estamos aqui para atrapalhar, muito pelo contrário. E, então, espero que com isso a gente consiga um bom plano diretor. Tá ok? Obrigado. Tem algum vereador que quer fazer algumas perguntas? Algum cidadão que está aí quer fazer alguma pergunta? Pode vir aqui no microfone, então, 5 minutos. Boa noite a todos. Eu sou morador ali do Portal do Pinhal. Alguém da população tem dúvida? Sou morador do Portal do Pinhal. E aí, referente a essa emenda, não sei se está no meio, né? Ali já faz 30 anos já que é regularizado o loteamento lá. E a gente tem muita dificuldade lá com o acesso da estrada, com água não tem. Queria saber como que vai ser essa emenda aí, se vai ajudar alguma coisa lá. Você pode responder? Espera aí, responde no microfone. Que nem o Mangolinho falou. Tem gente que vai lá, compra lá um terreno, não sei de quantos, 15 mil reais, 1000 metros lá. Lá em cima lá é regularizado. Lá em cima a gente tem escritura, já faz 30 anos, tem escritura registrada no cartório. É um condomínio, não é clandestino. É um condomínio, é um loteamento regularizado. E a gente não tem água encanada, não tem água da rua, não tem. O acesso lá é difícil demais, quando chove não vai ninguém. As crianças mesmo que moram lá não vai para a escola. Então, o engenheiro vai responder para você. Um minutinho só. Então, nesse caso específico do Portal do Pinhal, a Sabesp vai levar a água e esgoto lá. Tá no... já foi transformado em perímetro urbano aquilo lá. É urbano. A gente paga IPTU, paga taxa de lixo, paga iluminação pública. É perímetro urbano. Mas o acesso da gente é terrível, não tem condições. Né? A gente eu tive uma reunião com o prefeito, com o nosso vereador Quiota, não tem verba para arrumar a estrada, para asfaltar não tem como, marcamos uma data para cascalhar, para arrumar, mas até agora nada também. Não é preciso ter uma posição maior, está na implantação da rede de água e de esgoto. Certo. Nós temos um compromisso da Sabesp, que agora com a renovação do contrato deles, que eles vão fazer a implantação de água e esgoto lá. Entendi, então. E a partir daí fazer os outros benefícios. Guia, sarjeta. Obrigado, era isso que eu tinha a perguntar. Tá bom. Mais alguém? Pode vir no microfone, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Nelson, nós somos lá de Bragança Paulista. Estou representando aqui 2 empresários da cidade lá, o senhor Reinaldo e o senhor José, que estão com sérias intenções de investir no município, direcionando para essas áreas uma empresa
de um porte relativamente médio, com um total de área construída de quase 10 mil metros quadrados, que já está funcionando hoje com 120 empregos direto e uns 60 empregos de forma indireta, proporciona uma boa arrecadação para o município da cidade de Bragança. Eu gostaria de saber dos senhores que estão conduzindo esse projeto, se nessa emenda há alguma proposta ou algum estudo onde se determine uma nova área para direcionamento de estabelecimentos industriais, visto que essa que está na microzona não atende às necessidades nossas e de possíveis e futuros investidores nesta área do município, sendo que, na nossa concepção, vai ajudar o município a sair desse desenvolvimento insustentável, digamos assim, né? Não sei se é a palavra, trazendo um desenvolvimento bem mais sustentável. Nós temos interesse, estamos investindo, estudos bem avançados de compra de uma área, que já foi discutida com os engenheiros, com os vereadores, e eu gostaria de saber se, nesse momento aqui, já há algum estudo mais determinado para saber se essa área que nós temos interesse está nesse estudo e se vai ser colocado ela na emenda para que a gente possa dar sequência nos nossos investimentos, que não são poucos. De início, a ideia é trazer, no mínimo, 3 milhões de investimento para a cidade, onde vai gerar empregos. É essa a nossa dúvida. Eu gostaria de saber se dessa emenda já tem algum estudo nesse sentido. Obrigado. Marquinhos, você pode fazer um favor de responder para ele? Posso sim. Pensamos nisso também e acho extremamente importante a gente ter a oportunidade de instalar indústrias em vários lugares da cidade. Dentro do microzoneamento tem aquela faixa especificamente industrial, né, que é destinada à indústria, comércio e serviços. No entanto, dentro do macrozoneamento, né, tirando as áreas de proteção ambiental aqui, essa vermelha, e o verde, né, todo o restante, que é de exploração agropecuária sustentável, ela também permite a instalação de indústrias, tá? Desde que se faça o EV-RIV e se comprove que essa indústria não vai ser poluente, não vai trazer prejuízos às estradas de acesso até ela, né? Então, o fundamental para a implantação da indústria é a elaboração do EV-RIV. Uma vez elaborado, é permitido, sim, praticamente em toda essa área do município de Pinhalzinho, com exceção das áreas de proteção ambiental. Por favor, vem falar no microfone, senão não fica gravado. É que nós não conseguimos identificar nos mapas que nos foram disponibilizados até hoje, aonde exatamente está a área que nós estamos pretendendo fazer esse investimento. E já foi objeto de várias discussões. Eu gostaria de saber dos engenheiros exatamente se aonde nós estamos pretendendo fazer é uma área de preservação ou se é uma área de pastagem que pode ser instalada uma nova reforma. Não, mas tem, eu já sei. Não, peraí. Viu? Essa área, Marquinhos, foi aquela que a gente discutiu. Sim. Que ele veio aqui. É bem no acesso à cidade de Pedra Bela. Cá. É para Pedra Bela, não é? Então é para cá, vem aqui. Viu, Marquinhos? Foi aquela que a gente viu. Que no mapa, no primeiro mapa também já constava fora. Isso. Vem mais. É aqui, ó. Pelo que eu entendi, é mais ou menos por aqui, não é? É pelo que nós entendemos, nos estudos é por aí. Ela é próxima ali da mineradora de água ou não? É próximo. Viu, Marquinhos? É na estrada de Pedra Bela, próximo àquilo que eu te mostrei. A entrada de Pedra Bela ali, próximo ao minerador de água. Então ela está bem aqui assim, ó, esse pedaço aqui. É esse tá? pedaço. É. Porque essa mata que está aí, a gente percebe que é uma... Ela está do lado esquerdo de quem vai para Pedra Bela, né? Isso. Tá. No acesso a Pedra Bela, quilômetro 2. Acesso a Pedra Bela, quilômetro 2 à esquerda. A primeira Pedra Bela está aqui, ó. Tá.
É esse local aí que o senhor está indicando, exatamente, é esse daí. Tá. Cadê o microfone? Estou falando que vai ter que comprar mais? A legislação... É que a gente tem uma necessidade, sim, não é urgente, né? Mas nós já queríamos começar a fazer o projeto. Existe algum prazo para que essa emenda seja aprovada e que aquela área possa ser delimitada como área industrial? Por favor. Você vai pedir uma cedão de uso e ocupação no solo hoje, na situação vigente, na legislação vigente, nós vamos dizer que nada impede de você implantar alguma coisa ali. Desde que você, hoje, você atenda apenas à legislação estadual e federal existente. A partir do nosso plano diretor ser votado, você vai ter que atender às nossas normas, você vai ter que ter o EIV-RIV, que na lei federal e estadual não prevê isso aí. Tá? O EIV-RIV é estudo de impacto de vizinhança e RIV é relatório de impacto de vizinhança. Hoje não é necessário isso. Então, se você quiser implantar a sua indústria ali, hoje você pode, desde que atenda basicamente a CETESB, né? Mas e você não precisa fazer o EIV ainda. A partir do momento que for votado esse plano diretor, aí sim, aí você vai ser obrigado a fazer nessas áreas esse estudo e o relatório. Hoje você pode. É só pedir uma certidão na prefeitura ali e ela vai ser fornecida para você, que nada impede, desde que atenda a legislação vigente, que é federal e estadual. Tá certo, muito obrigado. Através dos estudos também que nós fizemos, né, Marquinhos? Através desse estudo que nós fizemos, nós tomamos cuidado também, porque a área que margeia as rodovias é uma grande área de interesse industrial. Com certeza. Então, nós deixamos em aberto já para isso, porque daí a empresa, atendendo toda a legislação federal, estadual e municipal vigente, nada vai impedir. Olha, eu agradeço muito, já temos aí... E com respeito a prazo, né, como essa emenda está apresentada hoje, né, Maria? Nós já vamos discutir essa emenda também e provavelmente vai ser votada rapidamente. Isso aí. Ficamos muito felizes com a notícia, torcemos para que vocês aprovem essa emenda, não apenas para a nossa indústria, que não é interesse sermos beneficiados por nada. O nosso interesse é que, se vocês tiverem uma área, também, né? Com certeza eu posso afirmar que, se a área for grande, vocês vão ter um incentivo muito grande para a atração de empresas para esse município, porque o nosso vizinho Bragança está saturado, não há áreas. Já fomos em vários municípios, batemos na porta de vários prefeitos, e aonde nós fomos mais bem recebidos, mais bem acolhidos pelos vereadores, que já foram lá visitar a indústria, pelo próprio prefeito, foi aqui em Pinhalzinho. Então, realmente, há uma intenção séria, firme, de investimento. E nós estamos numa situação, na cidade de Bragança, que, por falha de planos diretores do passado, aonde era indústria, virou zona urbana, e o urbanismo nos pressionou a ter que sair de lá, sem termos culpa. Fomos para lá direcionados numa zona industrial. Hoje nós estamos numa zona urbana e estamos sendo pressionados por todos os órgãos federais, municipais e federais e estaduais a ter que se retirar por causa da expansão urbana mal planejada. Então, parabéns pela iniciativa de vocês fazerem um projeto tão sério. Isso é muito importante para o município. A gente tem que investir, mas com segurança. Podemos, os dois proprietários que estão ali, vir aqui e falar assim, não, amanhã a gente já começa a construir o barracão lá, vamos fazer o projeto. Mas todos queremos segurança para não passar pelo que nós estamos passando hoje, né? Já se investiu lá durante 25 anos, depois de 25 anos, pondo uma vida num lugar, você tem que sair, porque o cara fez um puxadinho irregular no fundo da sua fábrica. Mas isso hoje... é o absurdo dos absurdos. Então, já que vocês estão tendo essa felicidade de discutir isso, nós gostaríamos de vir com essa segurança. Já tivemos a palavra verbal de vários vereadores que nós vamos vir com segurança. Parabéns pela iniciativa. Tanto é que, em todas as reuniões, a gente tomou esse cuidado
de não direcionar uma área, só uma área industrial, já por causa disso mesmo. Como o município é muito grande, tem várias áreas no município, né, que, por exemplo, só o distrito industrial que já tem hoje, existente aí no município, não ia comportar. Então, a gente tomou esse cuidado de deixar aberto para isso, já para esse sentido mesmo, para atrair investidores. E esse distrito industrial que está ali, desculpa interromper, ele não vai ter o tamanho suficiente para gerar a sustentabilidade que vocês precisam. E o município tem um espaço bem enorme que está dedicado à área de pastagem. A área de pastagem não vai ter a empregabilidade, não vai ter a ocupação legal que é necessária. Então, eu estou apelando para que vocês, por favor, né, votem isso com bastante urgência, essa emenda, para que a gente possa vir aqui com segurança de não correr mais risco desnecessário, como nós já estamos correndo numa cidade que se expandiu desordenadamente. E esse projeto é fundamental para Pinhalzinho e para qualquer município, mas, como o vereador bem disse, que seja um projeto que seja fiscalizado, que tenha respeito àquilo que foi estabelecido, que não possa uma pessoa ir lá amanhã fazer um casebre e a CETESB vir falar que você tem que sair por causa daquela casa que está lá do lado. Então, assim, são coisas que nós estamos sofrendo na pele e que vocês têm um plano todo na mão, aí, um futuro maravilhoso para a cidade. Obrigado. Por favor, só uma dúvida. Me foi pedido que eu fizesse, que eu sou engenheiro da prefeitura, pois não. E foi pedido que eu fizesse um mapeamento, não foi, Ricardo? Não é a área dele? Aí eu queria uma dúvida que eu preciso, eu não entendi uma coisa até agora. Pois não. Lá vocês, daquela área, se não me engano, é 24 mil metros, não é? 24.200 metros. O Reinaldo, que é o proprietário, deve saber melhor que eu, porque eu não sou proprietário da empresa, viu, gente? Eu sou só administrador. 29 mil metros. Era uma coisa gerava em torno dessa... Isso. Você não quer vir falar aqui no microfone? Senão não fica gravado. Parece que é ele que está falando sozinho ali. Ele não gosta. Por favor. Boa noite, senhora presidente, os demais vereadores, todos que estão na casa. Boa noite. O nosso medo, qual é? Hoje, nós em reuniões com a CETESB, eles afirmam 100% que se no plano diretor não estiver destacado que essa área é industrial, não libera para que a gente faça a construção. A ordem que nós temos da CETESB, sem estar registrado no plano diretor como uma área industrial destacada, a CETESB não libera a licença para nós darmos continuidade na empresa. É o mesmo processo que nós tivemos ali em Bragança. Nós também, a área era liberada, começamos, expandimos, e hoje já não podemos mais por conta disso que o nosso colega Nelson acabou dizendo, que não pode mais. Construíram casas e daí, pelo impacto, pelo estudo do impacto, nós somos obrigados a sair. Hoje nós temos estrutura, máquinas para trabalhar 24 horas e não podemos trabalhar 24 horas, porque nem a hora que nós estamos trabalhando, que é até as 22 horas, já está ficando perigoso devido à reclamação da vizinhança. Então, a nossa insegurança nós podemos fazer o investimento, como o Nelson disse, começar amanhã, mas a CETESB, a ordem da CETESB para nós é que não construa nada até que esteja registrado no plano diretor uma área industrial. Se nós iniciarmos e no plano diretor não destacar como área industrial, a CETESB vai embargar e não vai liberar a construção da nossa fábrica. Mas isso é uma deliberação atual. É bem recente isso, muito recente. Sim. Uma recente quanto tempo? Tem meses, uns 2 meses atrás. Então é muito recente, porque nós temos indústrias até no quilômetro 116 da margem da rodovia, a Capitão Madeduíno, sentido Pinhalzinho Socorro, que eles funcionam bem, funcionam perfeitamente, e tem CETESB, tem tudo. E lá não é lá não é definido como uma área industrial, tá? Pelo que nós estamos vendo aqui, pela proposta do nosso plano diretor, nós não vamos especificar, detalhar, tal área é uma área industrial, né? Nós não vamos fazer essa definição. Porém, para que você tenha a sua implantação dessa empresa,
no plano diretor, por exemplo, você vai poder fazer, só que você vai ter que fazer o waive RIV dentro da nossa norma. Hoje, para a prefeitura, não existe nada normativo que te impeça. Você tem que seguir, você vai pedir uma certidão de uso e ocupação do solo, nós vamos fornecê-lo, o Humberto, o Zezito e eu, ou outra pessoa, no caso, outra pessoa, quer dizer, nós três mesmo, e nada vai obstar você de fazer a sua empresa. Agora, o que eu queria perguntar, eu não consegui terminar a pergunta, é o seguinte: aquela área toda vai ser só uma empresa ou vocês vão fazer um polo? É um polo industrial. Ah, é isso que eu queria saber, exatamente isso. Nós vamos pelo meu entendimento anterior, quando o Ricardo solicitou para o executivo que fosse feito um mapeamento, até fui eu que fiz, eu fiz uma descrição, porque dentro do Google Earth ele está georreferenciado, e eu consegui tirar informações para elaborar essa planta. Então é isso, vocês não estão pensando numa área exclusivamente para a indústria de vocês. Vocês estão pensando em fazer vamos dizer, ou um condomínio ou um distrito industrial. Não, veja bem, o distrito industrial é uma metáfora, porque na realidade é um parcelamento de solo para finalidade de indústrias. E o distrito é uma nomenclatura que se usa, mas na realidade, o termo juridicamente falando, é um parcelamento de solo com finalidade industrial. Tá? É isso que existiu uma dúvida por minha parte. Agora já está esclarecido. Agora, só desculpando, só seguindo a linha, na realidade é o seguinte: vocês, então eu acho de bom senso esperar a elaboração do plano diretor, sair o plano diretor, aí vocês, para a implantação desse empreendimento, vocês vão ter que seguir as normas do GRAPOAB 6766, e vão trazer para nós o waive RIV, certo? Mas vocês vão ter que seguir a nomenclatura, vão ter que seguir o que se pede para um parcelamento, não importa qual a modalidade dele. A finalidade, a destinação final é industrial? É industrial. Então, no relatório, no estudo de impacto de vizinhança, no relatório de impacto de vizinhança, vai ser especificado isso. O relatório prevê isso. Então, eu acho de bom senso esperar o plano, saindo o plano diretor, aí vocês entram. Aí vocês já entram com o estudo que a nossa lei vai permitir. Porque quando você implementou o seu empreendimento, vai ter o estudo e o relatório. Aí vocês estão, sem dúvida alguma, garantidos. Certo? A nossa maior preocupação... Esse questionamento da CETESB é baseado em lei? Senão não fica gravado. Vamos lá. Deixa eu erguer um pouquinho, que eu sou mais grande, né? Boa noite a todos, né? Meu nome é Reinaldo. Então, o que acontece? A CETESB, ela teve várias reuniões conosco lá. O que acontece? A gente vai fazer um investimento aqui, é um investimento alto. Amanhã ou depois, vamos dizer assim, começa a crescer em residência próximo, vai acontecer o mesmo problema que aconteceu lá. E o investimento aqui vai ser um investimento alto. Então, acaba, vamos dizer assim, ele nos orientou a não construir. Por isso que a gente está conversando com vocês, para que possa transformar essa área em área industrial. No caso, por escrito não tem nada, então, só uma orientação deles. Isso, correto. Por escrito não tem. Vamos fazer o seguinte, então, se a senhora me permite, essa emenda, eu falei, é uma emenda, ela está sendo apresentada hoje pela primeira vez. Logicamente que vai ser... A gente vai discutir isso aí. Sim. A não ser que o Marquinho tenha alguma solução. Pode. Aí. Se o Marquinho tiver uma solução, a gente resolve já. Beleza. E a questão lá do condomínio industrial, isso é uma orientação do nosso contador. Então, a gente vai ter, como a gente tem vários produtos, então, cada produto vai ser uma linha separada. Então, vamos dizer assim, é a mesma indústria, não é... A gente vai vender terreno para outras indústrias vir, mas sim a gente tem vários segmentos. Uma empresa só, né? Seriam vários segmentos, mas direcionado a uma área só. Sim. A gente tem a intenção de cada linha de produto seja uma empresa. Não, como nós vamos chegar lá, é loteável, outras empresas se estabelecerem, porque não está
A área que está sendo vista é para nós construir para nós. Só vocês, né? E não é que seja um condomínio industrial. Dentro do mesmo barracão, 4 linhas de produtos diferentes. Beleza. O Marquinhos vai falar alguma coisa. Na verdade, eu queria discutir, né, trocar um pouco de informação aí para a gente ver se a gente chega num lugar comum para todo mundo. Quando a gente fala em poder instalar indústria nesses locais e ter o AVE-RIV, o que é a intenção do AVE-RIV? É exatamente, né, quem chega primeiro tem prioridade. Então, hoje ali não tem nenhuma construção no entorno. Uma vez que vocês apresentaram o AVE-RIV, instalaram ali, qualquer outro empreendimento que for ser instalado ali deverá respeitar um mínimo de recuo que a gente já tinha nessa lei aqui, como 100 metros de distância dessas indústrias. Não sei dizer se esses 100 metros é suficiente ou se ele tem que ser maior. Tá? Então, a situação que está hoje, como está no plano, vocês apresentam o AVE-RIV, comprova-se que vocês podem instalar ali, tem rodovia próxima, tem todo acesso e não tem residências no entorno. Vocês instalaram, qualquer outro vizinho que for fazer algum empreendimento ali vai ter que apresentar o AVE-RIV do empreendimento dele. E nesse AVE-RIV ele vai ser obrigado a respeitar o mínimo de 100 metros da indústria. Tá? Entendi. Isso é a situação hoje. Segunda alternativa, cria-se uma faixa ao longo da rodovia que liga Pedra Bela como definitivamente industrial. Aí não se permite mais construção residencial naquela faixa. Tá? Aí é uma outra emenda que tem que ser feita nesse Não, plano. só completar nesse aí, no caso. Só completar ali e alterar aquele desenho. Seria o mais ideal para nós. Sim. Hoje já tem, próximo a esse terreno que a gente já comprou ele, tem 3 chácaras bem encostadas. Então, vamos dizer assim, se você for passar 100 metros, você já perdeu grande parte do terreno. Aí não daria para a gente fazer o empreendimento que teria que ser feito lá. Sim. 100 metros da divisa, Aí ia diminuir muita área. Entendi. Aí cabe aos vereadores, né, ver o que fazer esse estudo aí. Se de repente, então, cria-se uma faixa. E ao longo da rodovia, qual a extensão dessa faixa que teria para atender vocês ali? Eu acredito ali que para a gente aproveitar bem aquele terreno, eu acredito que seria uns 30, 40 metros ali de distância das casas que tem lá hoje. Tá, mas da rodovia até o fundo do seu terreno, quanto é que tem? É encostado na rodovia, né? Mas o seu terreno tem quanto de profundidade? Eu não sei te dizer. Não sabe dizer. Eu tenho as medidas aqui. Daquela vez eles trouxeram a documentação. Tá. Então, esse para que essa faixa atinja o seu terreno todo, entendeu? Sim. Senão a gente, de repente, estipula lá 100 metros ao longo da rodovia e seu terreno tem 200. Você pode aproveitar metade do terreno, aí não resolve. Aí matou o terreno. Então é importante ter essa informação para que a emenda seja feita de forma a atender. E acho que é importante para o município realmente trazer uma indústria desse porte. A gente está disposto, a gente já adquiriu esse terreno. E estamos querendo adquirir mais uma parte para afastar um pouco dessas residências que tem lá hoje. Então, a gente está aguardando vocês aí para poder dar sequência. É batata frita. O senhor teve lá, não teve? Salgadinho. O pessoal de Pedra Bela? Tá meio parecido com o doutor aí. Teve lá na indústria. Hoje a gente produz a batata frita, que é o carro-chefe, baconzitos, e aquele pastel torcida. E outros produtos que estamos trabalhando para começar. Então é isso, pessoal. Obrigado. Agradeço a todos aí. Obrigado, nós. Obrigado, boa noite. Tem mais alguém que quer fazer o uso da palavra? Com relação a essa área de... Eu faço um questionamento para o pessoal do meio ambiente. Com relação a essa área de preservação aqui, nesse ponto. Aqui assim. Aí é uma região com a cota topográfica ela não é alta, ela está dentro da média do município. E tem principalmente nessa área aqui assim, ó, nessa parte aqui assim, sendo que essa cobertura verde, teoricamente não, ela é de fato a maioria eucalipto. Existe um resquício de Mata Atlântica, mas a base mesmo é eucalipto. Não existe cursos d'águas realmente de porte, são pequenos. E ali tem existem terrenos com uma topografia muito boa e terrenos limpos, sem cobertura vegetal nenhuma, a não ser a grama
ou, no caso ali, é questão de plantação. Tá? Então, depois que eu analisando esse mapa aqui, eu cheguei à conclusão que está tendo um certo exagero naquilo ali. Então, eu gostaria que fosse repensado isso, e nessa área aqui, alguns trechos fossem mantidos, deixando de ser área de proteção, e entrasse no escopo das áreas possíveis de fazer parcelamento ou qualquer coisa do gênero. Se quiserem também, eu posso fazer uma definição, eu posso entrar nas plataformas de desenho que tem aí, fazer a definição e apresentar para vocês, principalmente para você, tá? Que é do... Ok? Beleza, obrigado. Tem mais alguém? Não. O vereador Quiota vai fazer uso da palavra? Pois não? Vai lá. Pode, vai lá. Licença. Boa noite. Boa noite. No caso deles ali, essa emenda está tendo um planejamento regional, tendo em vista que já tem um plano diretor lá em Pedra Bela, uma parceria com Pedra Bela ao longo daquela rodovia. Não, mas aqui, esse que eles estão falando pertence a Pinhalzinho ainda, Então, não tem mas nada... Tem a nada rodovia vai para Pedra Bela. Tem que ver o que está inserido nessa parte. Por favor, Maria, o plano diretor de Pedra Bela, as macrozonas que existem, eu conheço. Elas realmente vem margeando as duas, principalmente o lado sentido Pinhalzinho, Pedra Bela, a margem esquerda. Mas só que existe uma peculiaridade. Ali são áreas mistas. Você pode, nessa área, definindo o plano diretor de Pedra Bela, você pode, mas ela não vem até a divisa de Pinhalzinho. Você pode fazer tanto empreendimentos imobiliários ou industrial. Tá? É uma área mista. Não é uma área especificamente só industrial ou só residencial para implantação de parcelamento de solo. Tá? O que eles estão querendo é que nós definamos que seja aquele local dele, seja exclusivamente uma área industrial e seja respeitado o entorno pelo plano diretor de 100 metros. Isso é uma questão, isso é uma postura um tanto quanto questionável. Não estou dizendo que eu questione isso, mas é questionável, não por mim, mas por uma parcela da população. Certo? Então, poderia estar vendo essa viabilidade de transformar aquela área, então, em industrial. Aí conversar com a Prefeitura de Pedra Bela, o que dá para mudar, né, esse saneamento. Não, Pedra Bela não vai mudar. O plano diretor deles não vai mudar. Nós temos que adequar o nosso ao dele. Ou eles mudarem, eles não vão fazer isso. Certo? É difícil isso aí, mas... só quando for feita uma revisão, que está previsto, mas eu não acredito que eles façam isso. Viu, Zé, eu entendi a colocação dela. Pedra Bela e Pinhalzinho são limítrofes. O que ela quer dizer é o perigo de se criar uma extensão de indústria ali e em Pedra Bela ser, na verdade, residencial. Não, Sérgio, não chega até ali. Então, você falou que é mista, né? Dela é essa. Não, eu sei, mas não chega até ali. O plano diretor de Pedra Bela não chega até ali. A previsão é zona mista. O vereador, isso é fácil de conferir. Isso aí. Mas é importante a colocação dela. Sérgio, o que ela falou realmente é importante, mas a gente tem que evitar o conflito de interesse. O conflito de interesse. O momento aqui é Pinhalzinho, mas tem que pensar, né, no planejamento regional também, né? A gente vai ver isso aí. Então, vamos resolver uma coisa por vez, né? Isso. Obrigado. Obrigado. Pronto. Pois não. Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Torricelli. Eu sou filho da terra, cresci aqui e hoje trabalho aqui ainda. E eu vivi muito para alguns lugares, já fiz vários condomínios industriais. E eu percebi que Atibaia tem uma legislação muito específica para a criação da zona industrial. 400 metros ao longo da rodovia. Qualquer Fernão Dias, Dom Pedro. Eu acho que aqui Pinhalzinho não tem o porte do Fernão Dias, mas Dom Pedro, que busca
uma logística de transporte para facilitar o escoamento dos produtos. Mas tudo que for uma rodovia asfaltada, eu acho que devia criar também uma faixa exclusiva para a indústria e comércio. Excluir de lá a zona residencial. Daí a gente não vai ter problemas futuros. Né? Mas, Paulo, mas isso aí eu questiono pelo seguinte, a nossa vocação industrial não é uma vocação determinante. A gente não tem uma vocação mas ela é uma vocação secundária. Eu acho que nós temos problemas aqui, entraves físicos, que atrapalham um pouco a industrialização. Nós temos... Então, mas eu falei, é para se estudar. Eu achei muito rápido esse estudo, muito bem feito, mas por ser rápido ele acaba tendo algumas falhas. As audiências públicas é para isso mesmo, para parar então, as exatamente, a gente tem que trabalhar um pouco mais, acabar com essa ansiedade de aprovar para amanhã, entendeu? Trabalhar mais, discutir. Eu hoje também fiquei estudando como é que eu ia fazer as casas em cima dos lotes. Eu já achei falhas, entendeu? Que estão pedindo para ter recuo, onde não há necessidade de ter recuo. Então, a gente não quer vender um lote. Não houveram falhas, Paulo, foram mal entendidos. Você sabe bem disso. Exatamente. Mas, assim, mal entendido. Dá margem de interpretação, a dupla interpretação. Que dá uma margem de interpretação que daí proíbe. Você tem razão. Cria-se uma obrigatoriedade. Entendeu? Mas eu estou falando. Mas também, pessoal, é o que eu falei. Hoje eu até estava conversando com o Dr. Sérgio Heleno. Nada impede esse plano diretor sofrer alterações. Não precisa ser. Vai ser especificado aqui, a primeira alteração nele, em 5 anos. Tá. Mas nada impede que isso seja feito. Já? Se detectado algum problema, logicamente que será feito tudo isso aqui também. Vai ser feita uma audiência pública, a gente pode apresentar emendas também. Então, porque a gente tem nada que dar impede. um apoio. É um projeto de lei, pode ser mexido a qualquer momento. Porque a gente tem que dar um apoio para o comprador que vem comprar um lote, que vem comprar uma área industrial. Tem que dar um apoio. Então, falando assim, eu vou vender um lote de 7 por 20 para o cara, 7 por 25. O que ele vai poder construir aqui? Ele nem sabe, ele não é da área. Isso aí está... Então, eu que estou há 30 anos na profissão, eu sei que fica, com 7 fica muito mais fácil de projetar do que com 5. Mas você coloca um recuo de 1,5 m, acaba ficando ruim o lote de novo. Não, mas é o que a gente está pensando para todos, né? Então é o seguinte, vamos respirar, falar assim, acabar com essa ansiedade de aprovar, tá certo? Mas não está tendo ansiedade, porque faz quantos meses que nós já estamos... Há 2 meses? 2 meses para fazer uma revisão, eu acho que é o seguinte... Não, essa revisão, passado, né? Que chegou aqui foi em dezembro. Nós estamos estudando desde dezembro. Já são 6 meses de estudo já. Tá, mas então aí... Eu falei, sempre estou disposto a trabalhar, converso com um, converso com o outro, dou sugestão, não cobro nada. Não, isso aí tá certo? ótimo. Era isso aí. Obrigada. Nós temos aqui a variante, que já é do lado direito, para quem vai para Pedra Bela Pinhaldinho, para Pedra Bela Socorro, ela já é industrial, né? Já é. A variante. Daí tem para quem vai para Socorro. Porque ali é restrito, ou seja, é 100 metros a partir do eixo da pista, o lado direito é área industrial. Já é, né? Já. Mas isso a gente vai explicar. Essa área deles é na estrada de Pedra Bela. Pedra Bela. É ao lado da rodovia mesmo. Como chama lá? Joaquim Bueno de Miranda. Joaquim Bueno de Miranda. Agora deixa o Cota falar. Vamos ouvir o vereador falar lá agora. Não tenho pressa, não. Pessoal, boa noite a todos. Cumprimento a mesa em nome da presidente da Câmara, Maria Eva. Boa noite. Agradeço aí a presença do Sérgio Helena, advogado da Prefeitura, os engenheiros da Prefeitura também. Não vou nominar todos, porque eu não quero ficar me estendendo. Boa noite aí aos vereadores também que fazem parte, a Fernanda, os funcionários da Câmara, muito obrigado por estarem aqui ajudando nos trabalhos. Quero iniciar minha fala parabenizando o trabalho do vereador Josuel, que em conjunto conosco, né? Mas ele tem exercido uma tarefa intensa com relação aí à revisão do plano diretor, então parabenizo você e agradeço, né, principalmente aos engenheiros, né, tanto da municipalidade quanto aos engenheiros que também estão nos ajudando aí, né, voluntariamente nesse processo. Agradecer a participação de toda a população,
né? Porque esse plano diretor ele só vai sair o mais próximo da perfeição possível com a participação de todos vocês. Caso contrário, o plano diretor poderá sair com muitas falhas, né? E que nada que não possa ser corrigido no futuro, né? Mas o plano diretor deverá ser revisado somente daqui a 5 anos, depois de aprovado. Então, o que nós devemos fazer agora é o que estamos fazendo, procurar todas aquilo que puder ser melhorado naquilo que já foi proposto, né? E é o que está sendo feito, ouvindo a toda a população, todas as sugestões que estão sendo passadas, e assim a gente vai chegar num plano diretor que seja o mais próximo daquilo que a população anseia. Queria aproveitar, então, para citar, né, agradecer a fala do Michel, né, que é o morador lá do bairro do Portal do Pinhal. Realmente nós tivemos lá com o prefeito, conversando com o pessoal lá do bairro, né, e ouvindo as reivindicações, né, e inclusive uma coisa que o Humberto acabou de falar aqui, a questão da água e esgoto, né? Não sei se era do conhecimento de vocês e do pessoal, então é uma notícia que deve ser levada ao pessoal, né? Tem prazo, qual que seria? É que na renovação do contrato da Sabesp com a prefeitura está previsto a implantação dessas redes. Está previsto. É que eles têm um aporte que vai ser aplicado no município. E um investimento que eles vão ter que fazer. Eles vão ter que fazer. Então, e esse investimento está acordado na renovação do contrato. É em torno de 20 milhões o empreendimento da Sabesp. Certo. São vários locais e o prefeito está priorizando os mais necessitados. Mais necessitados. Mas não foi assinado o termo de intenção, né, de renovação. Ficou marcado, acho que faz não nessa segunda, na segunda passada vinha a Luciana, né? Que é a nova chefe lá no lugar do antigo. Ela não pôde vir, está para marcar ainda nesse mês de maio ou no comecinho de junho para acertar os detalhes. Certo. Sérgio, então, já está assinada uma carta de intenção, não é isso? Já está. Sim. E também vai ser estendido a vários loteamentos, não só a esse. Sim. A intenção de levar nos Freitas. Ok. Onde mais, Zezito? Andorinhas. Vale Encantado. Entendeu? São vários loteamentos que eles estão se comprometendo a levar. Esgoto aí não, mas água com certeza. Tá bom? Então, e com uma... Inclusive, essa caixa d'água que o senhor está dizendo, ela já foi doada para a Sabesp, e a Sabesp aceitou. Isso, mas aí faz parte dessa sequência de obras, tá bom? Bom, então, continuando, algo que eu queria citar, né, por ter ouvido falar do engenheiro, né, e que eu acho que vem de encontro à necessidade de vocês lá do bairro. Algo que a gente tem que citar como um ponto positivo, né? A presença do Michel aqui hoje é que na nossa reunião, né, houve ali uma discussão, mas no bom sentido, no sentido de que aquela área é a área zona rural, zona urbana, zona de expansão urbana. O que é aquela área, né? Antes de você responder, criou-se essa questão. Aí a presença do Michel foi no sentido de que, se lá é considerado como zona rural, nesse plano diretor nós não poderíamos
está estipulando ali como uma área urbana? É a questão. Tá? É área de expansão urbana? É outra questão. Por que o questionamento? Lá, eles têm uma dificuldade tremenda de acesso, né, ao loteamento. A prefeitura faz a manutenção, mas a manutenção, como ela é feita, muitas vezes não surge o efeito esperado pela população. Então, no pensamento da comunidade, se ali fosse considerado como zona urbana, os investimentos que viessem para o município para aplicação na zona urbana poderiam ser aplicados naquela região. O investimento que eu digo aqui seria em asfalto, né? A gente sabe quando vem o recurso, muitas das vezes ele vem direcionado para a zona rural, para a zona urbana. Geralmente, infraestrutura, né, vem falando lá que geralmente é para resolver os problemas da zona urbana, onde, né, às vezes os problemas estão mais evidentes. Mas a gente nunca pode esquecer também dessa zona rural. Como foi citado aqui, no passado, devido à falta de fiscalização e outras coisas mais, que não cabe aqui a gente ficar discutindo isso daí, porque já ficou lá no passado, né? O que a gente está fazendo aqui agora é trabalhar daqui para frente, para o futuro, né? O que ficou para trás a gente tem que corrigir, o que for possível corrigir, e é o que está sendo feito, né? Como foi falado, alguns loteamentos do Bastião Zanardi estão sendo regularizados, entre outros, né, que a gente sabe que está sendo feito. Então, eu imagino assim, o que a gente tem que continuar daqui para frente é fazer um grande esforço para que as coisas caminhem de uma forma regular, o crescimento da cidade seja um crescimento sustentável, né, ordenado, né, com uma previsão, por exemplo, de investimentos em educação, saúde, né, porque se começa o crescimento de novos loteamentos, novas casas, mas sem a previsão de investimento na saúde, na educação, vai gerar um colapso no município, né? Então, é isso que a gente pretende que não ocorra, né? Então, e por que então é importante que os loteamentos sejam regulares, estejam todos dentro do padrão? Porque a partir do momento que esses loteamentos estiverem regulares, o custo para o município para a manutenção será mínimo, né? Não vai ser o que tem acontecido hoje, do município sofrer sanções, de ter que pagar multas por não ter cumprido a fiscalização e agora necessitar dar o suporte para a população e, se não conseguir dar o suporte, ser autuada, como está sendo acontecido, né? Então, isso a gente vai fazer o maior esforço possível para que daqui para frente isso não aconteça mais, né? Então, essa é a questão. Aí eu gostaria, então, que você me respondesse. Ali, eu respondo aqui, ó. Ali quem fez a mudança do perímetro urbano fui eu, a última vez. E ali o perímetro urbano, ele desce pela lateral do trevo até o córrego lá do Portal do Pinhal. Ele que mora lá, ele sabe aquele córrego atrás da casa do falecido Sr. Vicente, aquele pessoal ali. Aí ele sobe no limítrofe do parcelamento do alto do Portal do Pinhal, passa pelo onde está sendo, por trás lá, todo ele, cai no Ribeirão abaixo, tá? E vai pelo Ribeirão até a estrada que vai para Monte Alegre. Então, lá, hoje, ela não é uma área de expansão urbana, ela é uma área dentro do perímetro urbano. O perímetro urbano, ela está inserida no perímetro urbano. Ok. Então, o que eu digo para vocês, né, complementando então aquela reunião que a gente teve lá, que a gente, junto com o prefeito, vamos correr atrás de recursos para atender a demanda de vocês lá, que seria o asfaltamento, tá?
haja vista a informação de que ali, então, está considerado como área dentro do perímetro urbano. Então, não haveria necessidade de fazer alteração como havia sugerido naquele dia da reunião. Tá bom? Bom, de nada, Michel. Agora, com relação à fala do Nelson, Reinaldo, faltou o nome do terceiro que eu... Rafael. Agradecer a presença dos senhores. É importante a gente saber que os senhores estão querendo fazer esse investimento no nosso município e fazer a geração de empregos, né? E quero dizer, pelo menos da parte deste vereador, eu acredito que os demais colegas também seguem a mesma linha. A nossa preocupação realmente com relação à cidade é geração de empregos, né? E essa informação é muito bem-vinda para nós, né? Saber que empresários querem investir na nossa cidade. Eu fiquei muito feliz com a fala dos senhores, dizendo que foram muito bem recebidos por nós, né? Isso é importante para a gente, e a gente espera que outros empresários, assim como vocês, se interessem em vir para Pinhalzinho, e que com certeza os senhores serão muito bem recebidos por nós, porque há sim um interesse, pelo menos de nós vereadores e também do Poder Executivo, que a cidade possa cada vez mais gerar mais empregos, né? A população carece muito de emprego, então quanto mais indústrias puderem vir para cá, será muito bem-vinda. Como foi citado pelo vereador Josuel, se Pinhalzinho não tem uma identidade agrícola, não tem uma identidade voltada à plantação de batata ou cogumelos, ou pecuária, o que seja, né? Mas se a gente tiver conseguindo absorver a indústrias que estejam interessadas em vir para o nosso município, isso para nós é muito importante. Por outro lado também, lógico, como foi falado pelo Josuel, o interesse dos turistas em se instalarem em nossa cidade, né? A procura de chácaras de veraneio, etc. Então, tudo isso deve ser levado em consideração para que a gente possa, então, desenvolver a cidade de uma maneira ordenada e sustentável. Então, nesse sentido, eu quero manifestar aos senhores, né, até para tirar a preocupação de vocês com relação à aquisição do imóvel, que vocês já disseram que já fizeram aquisição, com relação a, daqui para frente, a implantação, de fato, da empresa, que pelo menos eu farei o meu maior esforço possível para que vocês sejam atendidos nas suas necessidades, e não só os senhores, mas todos aqueles empresários que desejarem vir para o nosso município. E faremos o que for necessário, se for necessário que faça uma emenda, que aquela área seja considerada uma área industrial, que a gente trabalhe em cima nesse sentido, ou alternativas que possam assim, fazer com que os empresários enxerguem a nossa cidade como um potencial para a implantação de empresas. Até ouvindo os senhores falando, algo que não era muito da minha visão, mas depois, ouvindo os senhores, de fato, a área que vocês indicaram, logisticamente falando, é uma área bem situada, vamos dizer assim, né? No futuro, a gente espera que a nossa rodovia ela seja duplicada, né? O que vai facilitar também o escoamento, né, dos produtos. Então, eu acredito que ali é uma área realmente potencial para uma área industrial, e que, então, tanto os senhores quanto outros empresários se interessem realmente pela nossa cidade para a implantação de indústrias. Tá ok? No mais, eu gostaria então de agradecer a presença de todos, parabenizar
a fala de todos também. Eu acredito que o trabalho tem sido bem elaborado. Nós temos feito um trabalho transparente, né? Tudo que tem sido decidido não está sendo decidido só por nós, vereadores, mas está sendo transmitido a todos vocês, está dando a abertura para a participação de todos vocês. Então, isso eu acho que é algo muito importante para que não haja assim, imposição do poder público em relação a nada, né? Que as coisas possam ser discutidas e acertadas de acordo com os interesses da população. Agradecer o Marcos, você fez uma bela explanação lá. Eu não sou engenheiro, então é necessário que pessoas como vocês, profissionais da área, traduzam o que está escrito nos mapas, né, para que a gente também, na hora de decidir na votação, a gente possa estar sabendo exatamente o que está sendo votado, né? Olhando o mapa, olhando as siglas, é algo assim que para nós fica de forma subjetiva, né? Então é importante que os senhores passem para nós de forma didática, né? De forma mais traduzida possível, para que a gente, leigo na área de engenharia, a gente possa enxergar o que vocês delimitaram nos mapas, né? Então, eu agradeço sua participação também. Agradeço a Patrícia, que está ali operando o computador, então ela também participou muito. E, enfim, é só isso, presidente. Agradeço muito a participação de todos. Boa noite. Obrigado. Desculpa, pessoal. Zezito me lembrou de uma questão aqui. Aí eu gostaria de até do auxílio do Marquinhos. Agora foi bom você ter falado. Com relação às divisas, o Marquinhos, chegou para mim um questionamento que a nossa divisa entre Pinhalzinho e Socorro, ela não estaria correta hoje, a demarcação. Você saberia me informar no mapa aonde que está a nossa divisa, se ela segue, qual o parâmetro que está sendo seguido para a demarcação do perímetro de Pinhalzinho? Então, esse perímetro ele foi usado exatamente o que foi apresentado pela empresa. Viu, só uma coisa, Marquinhos, desculpe me interromper. Se você quiser, eu posso ter para segunda-feira. Eu tenho um software específico para isso. Você me procura. Aí eu aciono esse software no Google Earth, vai mostrar, ele vai marcar exatamente aonde passa a divisa. Você vai poder visualizar pelo Google aonde é a divisa exatamente. E a última que foi feita. Mas está próximo disso aí, isso aí está mais ou menos próximo. Pode ser que tenha algum ajustezinho, porque ela foi feita baseada no mapa apresentado na última audiência pública. Deixa eu só esclarecer uma coisa importante. Existiu um processo de demarcação que Socorro entrou contra Pinhalzinho nos anos 70. Eu sei porque eu participei desse processo. Esse processo foi, teve perícia para cá, perícia para lá, no fim acabou em nada o processo, porque o juiz que julgou disse que Socorro não tinha, o processo não dava certo. Mas hoje, o Google, salvo engano de minha parte, ele segue a carta do IGC. Ele segue a carta do IGC, mas hoje em dia, para você fazer a demarcação disso aí, é muito mais fácil por causa do GPS, porque na carta do IGC vocês têm isso, porque inclusive eu estou fazendo um inventário aqui de um pessoal que faleceu aqui, e os imóveis das matrículas dele, do bairro da Tapera, por exemplo, consta tudo como Socorro. Exatamente. Mas não é mais, é Pinhalzinho. Exatamente. Mas, Sérgio, nós temos muito disso aí. Aqui, naquele trecho que eu mostrei para você ali agora, sobre aquela... Mas o IGC hoje resolve o problema, isso não tem mais... A carta cartográfica, né? Do IGC resolve isso não tem dúvida mais. Tá. Não, eu não quero nem prolongar muito nesse assunto. Eu só quero quis o Zezito me lembrou que hoje no meio do dia eu tive conversando com ele.
Aí falei para ele que tinha chegado para mim esse questionamento. Eu não quero aqui me alongar nessa questão, porque eu acho que isso daí demanda um certo tempo, demanda consulta a outros órgãos, né? Mas eu acho só que seria já que houve esse levantamento dessa questão, só para a gente fazer as verificações mas corretas. Você tem se eu falar bobagem, me corrijam aqui. Na verdade, no plano diretor não vai ter o memorial descritivo da área de Piauzinho. Ele não tem o memorial descritivo. Não tem. Isso aí, na verdade, é ilustrativo, né? Não existe um memorial descritivo dizendo aonde é Piauzinho inteiro. Isso não está. Isso não tem. Sim. Entendeu? Que é por questão de, por exemplo, hoje nós estamos delimitando áreas, né, que seriam área industrial, área de residência e tal. Essa área específica está muito longe desse zoneamento que a gente está falando hoje. Mas eu digo assim, no futuro, né, quem sabe... Mas isso, qualquer dúvida hoje, você apresenta no IGC um pedido de certidão com o seu levantamento georreferenciado, e o IGC certifica se tal. Eu tenho um caso, ele manda um mapinha para você. Eu tenho um caso do Escapião, que eu entrei em Bragança, que uma área é Bragança e a outra área é Vargem. É outro município. 95% do imóvel está em Bragança e 5% está em Vargem. Entendi. Entendeu? Tudo bem que é a mesma comarca, né, Bragança e Vargem. Mas na descrição do imóvel consta isso, porque o engenheiro foi lá e pegou uma certidão do IGC dizendo. Então, hoje você faz o levantamento georreferenciado e pede uma certidão no IGC e vai falar, olha, esse imóvel está em Piauzinho. Está uma parte Piauzinho, uma parte Socorro. Ele vai falar para você. Viu, Sérgio, até hoje você pode até se antecipar ao IGC, você faz o levantamento pela carta que existe, gera um arquivo chamado KML, e vai dizer para você exatamente qual é a parte da sua propriedade que está em Piauzinho, a parte que está em Socorro. Então, não precisa... Hoje isso não é problema, mas... Não, tudo bem. Só queria lançar essa... A máquina de batata está em Pinhãozinho ou Socorro? Aquela máquina de batata? Ali está em Pinhãozinho. Socorro. Então, mas por esse estudo aqui estaria em Pinhãozinho. Socorro. Inclusive até onde é o aterro sanitário. O aterro sanitário, não, é bem claro. Na delimitação dos municípios do Estado de São Paulo, existe uma carta, vamos dizer, a régia, que define todos os limítrofes dos municípios. Nessa carta, o Estado de São Paulo demonstra bem claramente, a máquina de batata está no município de Socorro, o aterro sanitário está no município de Socorro. Então, você consegue montar uma malha onde você define todos os limites de todos os municípios de seu interesse. Então, mas a questão é essa. O que foi levantado é isso, que a divisa não seria ali onde você está falando. A divisa seria além. Não. Mas Essa questão judicial já foi vista, inclusive, foi até arquivado isso aí. Nem se discute. Não queria me prolongar nesse assunto, apenas entrando só para citar, né, e eu queria saber se ali no mapa... Você falando do negócio do aterro sanitário, o que aconteceu é o seguinte, acho que foi na eleição de 2000, três eleições anteriores, o candidato a prefeito de Socorro, ele ia fazer um aterro sanitário dentro de uma antiga pedreira. Só que foi levantando um questionamento a quem pertenceria essa pedreira. E foi comprovado que essa pedreira pertence a Pinhãozinho. Então, foi vetado o projeto dele. Era um projeto dele, não sei se é eleitoreiro ou não, mas as pessoas do bairro questionaram, ali no bairro da Pedra Branca, questionaram e realmente comprovou-se que a pedreira estava no município de Pinhãozinho. Então, a viabilização técnica do aterro sanitário ali seria impossível por Socorro. Podia ser feito por Pinhãozinho, mas por Socorro jamais. Ok. Bom, presidente, enfim, acabou? Encerro a minha fala. Agradeço obrigado. A todos. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Aproveitando, né, que a Câmara está aí com bastante gente hoje, a Câmara vai aproveitar e fazer o convite. A Câmara Municipal de Pinhãozinho, no uso de suas atribuições legais,
regimentais em atendimento ao que dispõe a Lei Complementar do número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, faz saber a quem interessar, especialmente ao cidadão pinhalzinense, que fará realizar audiência pública para apresentar e discutir a proposta do projeto de lei que estabelece a diretriz a ser observadas na elaboração da lei orçamentária do município para exercício de 2020 e da outras providências, no seguinte local: data e horário. Local: plenário da Câmara Municipal de Pinhalzinho. Que horas, Fernanda? Você não pôs a hora? Aqui. Data: 23/5/2019, horário 19 horas. Né? E tá todo mundo, ninguém mais quer fazer pergunta, né? Porque acho que já entenderam, né? Então, declaro encerrado a presente audiência pública e boa noite a todos. Muito obrigado pela presença e participe de tudo.